a nossa aula, né? Eu esqueci de gravar desde o início, mas eu vou gravar a partir de agora. Depois eu passo, né, o vídeo para vocês reverem e tal, certo? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, né, no momento aqui pela amanhã, né, nós vamos ver exatamente, né, esses tópicos. Nós vamos começar discutindo o que tem a ver a gripe espanhola com o desenvolvimento do primeiro modelo neurobiológico, né, da regulação do sono. Então, nós vamos ver isso aqui. Depois nós vamos comentar um pouco, né, a importância da invenção do eletroencefalograma, né, então o quanto que a invenção do eletroencefalograma foi para o sono e como é que ela ocorreu. Depois a discussão sobre a descoberta do sistema ativador reticular ascendente. Aí nós vamos falar da descoberta do sono REM, né? Posteriormente a gente vai falar então das circuitarias neurais, né, que regula o sono e a vigília, e finalizando, né, pela manhã, senão a gente passa esse tópico para tarde, conforme o nosso andamento, né, sobre quais são os modelos atuais da regulação, né, do ciclo sono e vigília. Ok? Então, vejamos, né, o que é que tem, né, a ver a gripe espanhola, né, com, né, o primeiro modelo neurobiológico do sono. Na verdade, a gripe espanhola, né, que aconteceu aqui nesta fase, né, 1917, 1919, quase 100 anos atrás, né, uma coincidência, né, muito grande, né, que é muito próximo, né, com 100 anos atrás, e agora nós estamos tendo uma outra grande pandemia. A pandemia da gripe espanhola, né, pelo o vírus da influenza, ela começa nos Estados Unidos, e aí ela passa para os militares americanos, e os militares americanos que vão para a Europa durante a Primeira Guerra Mundial contamina, né, toda, né, o pessoal que está envolvido na guerra, com isso contamina toda a Europa e, posteriormente, né, contamina inclusive o Brasil, porque os militares brasileiros que estavam na Europa na Primeira Guerra Mundial, quando eles voltam para o Rio e São Paulo, né, infelizmente o governo brasileiro na época, né, não fez, né, quarentena dos soldados, porque a história na época se dizia de que o vírus, né, da gripe espanhola, né, não pegava no Brasil, porque nós éramos um país tropical, com temperatura muito elevada, o problema era somente no hemisfério norte, em altas latitudes, mas o que aconteceu é que a gripe espanhola também matou muita gente, né, no Brasil inteiro, inclusive, né, aqui em Natal. A suspeita é que na gripe espanhola não tem os dados absolutos, mas é entre 25 a 40 milhões de pessoas, né, morreram em decorrência da gripe espanhola. Aqui a gente está representando, né, um galpão de uma fábrica transformado, né, num hospital de campanha. Isso aqui é um aviso de orientação do governo canadense em relação às necessidades, né, para você, medidas, né, de higiene para evitar, né, a propagação, né, da gripe espanhola. Mas a questão da gripe espanhola é que, posteriormente à gripe espanhola, surge uma doença que foi chamada de encefalite letárgica, né? Então, é a encefalite letárgica, aqui a gente vê, né, neste vídeo, né, esses pacientes, né, alguns deles, eles apresentavam, né, como se fosse um estado de anestesia, um estado semelhante ao coma, né, e com dificuldade, né, de se manter em vigília. Então, veja, olha esse paciente aqui, esse vídeo é da época, né, ele não tem um equilíbrio, né, ele tem uma instabilidade postural. Veja aqui a face totalmente, de uma face de uma pessoa que está sonolência, isso ali com 4 semanas de encefalite letárgica, né? E nós vamos ver aqui um outro paciente, né, que muito sonolento, né, já com 8 semanas, né, do quadro, né, de encefalite letárgica, né, e ele respondia racionalmente aos comandos, né? Então era um paciente, né, orientado. Então veja, ele está aqui deitado, aqui o profissional médico pede para ele pegar, né, o dedo e colocar no nariz. Então esse paciente ele responde, né, com muita dificuldade, mas veja, eram milhares de pacientes desse jeito. Então esse é o típico, né, do paciente com encefalite letárgica.
Por outros lados, os pacientes com encefalite letárgica, né, alguns deles, eles não conseguiam era dormir, eles ficavam como se fosse num quadro de insônia crônica. Esses pacientes do quadro de encefalite letárgica, né, eles foram, né, retratados nesse livro, né, e depois foi transformado, né, num filme, né, com o Robert De Niro, né, e o Robin Williams, né, baseado no livro, né, do neurologista inglês, né, Oliver Sacks. Né? Então, o Oliver Sacks, né, trabalhando, né, no hospital psiquiátrico em Nova York, no Harlem, né, no Harlem não, desculpa, no Bronx, ele, né, viu que existia muitos pacientes, né, com encefalite letárgica lá, e alguns desses pacientes eles tinham sintomas semelhantes, né, ao Parkinson. Né? Então, imagine, isso é na década, né, o que o Oliver Sacks vai fazer é lá na década de 60, mas pacientes que vinham, que estavam no estado vegetativo como esse, né, já desde, né, aos anos 20, né, 30 anos. E aí o Oliver Sacks faz, né, a aplicação da levodopa, que estava sendo lançado na época para tratar o Parkinson, e alguns desses pacientes recuperam, outros recuperam, mas têm efeitos colaterais graves. Então, tanto o filme como o livro, né, eu indico bastante por ser um caso, né, na neurologia, na neurociência, né, internacional, bastante interessante. Mas o que é que tem a ver mesmo a gripe espanhola? É porque você tem esses dois casos, né? Nós temos esses pacientes, alguns deles que ficavam, né, em coma, né, ou seja, em sonolência constante, e outros pacientes ficavam agitados, né, que ficavam como se fossem, né, incapazes de dormir. Então, tem um paciente que dorme e o paciente que não dorme. É claro que aí eu tenho duas condições importantes. E aí esse neuropatologista, né, lá de Zurich, né, que é o professor Konstantin von Economy, né, desculpe, na Universidade de Viena, né, o que ele vai fazer é o seguinte, ele vai fazer a autópsia desses pacientes. E o que ele viu é que os pacientes que entravam, né, ficavam sonolentos, né, o cérebro dele, a lesão, né, era, né, exatamente na porção posterior do hipotálamo e no mesencéfalo, na formação reticular. Então, ele via que ali naquela região existia um processo inflamatório com morte neuronal. Então, ele identificava a morte neuronal especificamente nessas duas regiões que estão próximas. Enquanto que os pacientes que ficavam com insônia, incapazes de dormir, a lesão era localizada em outros lugares, né, que era, né, no hipotálamo anterior, na área pré-óptica e parte do prosencéfalo basal. Então, nesta época do von Economy, acreditava-se que a encefalite letárgica ela era provocada diretamente pela presença do vírus e o vírus que tinha provocado essa lesão. Posteriormente, já numa situação mais moderna, né, o que se suspeita é que essa lesão não tenha sido decorrente do vírus em si, mas sim da resposta imunológica provocada pela a infecção viral. Então, o vírus provocou uma resposta imunológica e essa resposta imunológica é que levou essas lesões neuronais e que levou lesões neuronais diversas. E é isso que, por exemplo, atualmente a gente tem uma grande preocupação em relação à Covid-19, né, se isso, né, algo semelhante, né, possa acontecer, né, porque isso não é imediatamente após a infecção viral, é uma resposta, né, a médio, né, e longo prazo. Né? Então, essa preocupação a gente tem. Então, o von Economo, ao ver isso, né, então o que ele vê é o seguinte, os indivíduos que tinham perdas, aqui está invertido, então aqui é a região A, tá? E aqui é a região B, desculpa. Então, aqui o que eu tenho? A perda neuronal no hipotálamo posterior. Então, aqui eu tenho um hipotálamo, acima está o tálamo, então isso aqui é o diencéfalo, e aqui eu tenho, né, o mesencéfalo, aqui é o tronco cerebral, né, aqui é o mesencéfalo, né, o bulbo, né, a medula oblonga e a medula espinhal. Né, e aqui nós temos o cerebelo. Então, essa região aqui, o mesencéfalo, né, ela está aqui, tá? Então, quando a lesão era nessa área aqui, ó, no mesencéfalo e no hipotálamo posterior, então o que o von Economo via é que a lesão estava aqui.
né? Então, aqui é que eu tinha um processo inflamatório com morte neuronal. Então, neste caso, né, o que é que aconteceu? Os pacientes ficavam sonolentos, dormindo, né, quase que constantemente, né? Então, era isso, né, que, né, ele via, né, aqui nessa condição. Já nesta outra situação, quando a lesão era nessa área, na área mais, né, anterior do hipotálamo, a área preótica, o que acontecia era que esses pacientes, né, eles ficavam como se fosse insônia crônica. Ora, o que foi que o von Economo, né, propôs? Então, que esta área aqui, né, o mesencéfalo, né, o hipotálamo posterior, seria o centro da vigília, o centro indutor da vigília. Enquanto que nesta área aqui, né, o hipotálamo, né, anterior, a área preótica, seria o centro indutor do sono. Então, basicamente, o que eu vou ter, né, é este, né, sistema. Eu tenho dois centros, o centro indutor da vigília, aqui. Então, quando os neurônios aqui estão ativos, o indivíduo está, né, em vigília. Quando os neurônios estão aqui ativos, né, o indivíduo está em sono. Então, essa foi uma proposta do von Economo, né, o primeiro modelo para explicar, né, o controle do sono e da vigília. Então, eu teria um centro indutor do sono, estaria aqui, e aqui eu teria um centro, né, indutor da vigília, que estaria, né, aqui na parte posterior e no mesencéfalo. Então, isto, né, ocorre, né, no início, né, dos anos 20, né, que são os estudos, né, do Constantin von Economo, e aí o que a gente vai, né, comentar agora é que, simultaneamente, né, logo depois, né, desse trabalho, né, o Hansberg vai inventar o eletroencefalograma. Então, assim, comentando um pouco o Hansberg, né, o Hansberg, né, nasceu na Alemanha, o grande interesse dele era por astronomia, ele queria ser um astrônomo. Então, ele sai do interior, ele era do interior da Alemanha, e vai para Berlim para estudar matemática, para se tornar um astrônomo. Ele chega em Berlim, né, lá na segunda década, né, de Berlim, do século passado, e Berlim está no total desenvolvimento cultural e econômico, e ele, né, fica muito, né, não consegue se adaptar a essa vida de Berlim, e ele acaba entrando no serviço militar para seguir uma carreira militar. Mas aí ele tem um acidente, ele estava na cavalaria, né, o cavalo dele se movimenta muito rápido, ele cai, e o cavalo que vinha atrás, carregando um canhão, quase, né, passa por cima dele. E aí ele tem esse acidente, que foi quase um acidente fatal, né, e quando ele chega, né, no quartel, né, ele recebe um telegrama do pai dele, né, e o que o pai dele diz no telegrama é que eles estavam preocupados porque a irmã dele tinha tido uma sensação de que, né, o Hansberg tinha tido, ou seja, o irmão tinha tido, né, um acidente, né, e estava muito grave, e pediu para o pai entrar em contato. E o pai mandava o telegrama para saber como é que ele estava. E aí, então, né, ele ficou impressionado com essa coincidência, né, da sensação que a irmã teve, né, e com o acidente, né, que ele teve, que quase foi fatal. Né? E o Hansberg, então, né, o que ele pensou? Olha, isso é telepatia. Isso, né, é algo, né, que o meu cérebro deve ter falado com o cérebro, né, da minha irmã. Eles devem ter conversado de uma forma à distância que eu não sei como. Por isso, o Hansberg acaba saindo, né, do exército e vai fazer medicina e vai, né, se tornar, né, um psiquiatra e vai estudar, né, e sempre ficou interessado com telepatia. Então, a grande questão dele, né, que ele sempre dizia é como é que é possível algo se comunicar à distância? Como é que o cérebro pode se comunicar à distância? E aí, né, na época, né, existia coisas disso, porque nós, né, que trabalhamos, né, com ciência, temos a preocupação, a gente faz muita analogia do funcionamento do nosso corpo com sistemas mecânicos. E já existia sistemas que conseguiam se comunicar à distância, que era a transmissão de rádio. Então, a primeira transmissão, né, transatlântica que aconteceu, isso aqui está o Marconi, aqui na Inglaterra, e aqui outras pessoas, né, que transmitiram,
né, por telegrafia, né, a letra S aqui do Canadá, e o Marconi captou. Essa transmissão é por radiofrequência. Né? Então, hoje nós sabemos como é que esse sistema, na época, né, já sabia, né? O que o Marconi fez foi, eu pego aqui a voz mecânica, as ondas sonoras mecânicas, eu transformo isso através do microfone, né, numa onda, né, eletromagnética, ela vai sendo amplificada, ela vai para a antena e ela se transmite no ar e vai, por exemplo, atravessa todo o Atlântico. Né? Então, o Ransberg, né, fazendo uma analogia do funcionamento do corpo humano, do nosso cérebro com rádio, ele diz, olha, eu acho, então, ele passou a considerar que um cérebro poderia falar com outro, né, utilizando ondas eletromagnéticas. E aí, então, por isso que o Ransberg tanto se preocupou e se interessou em como medir atividade elétrica cerebral para tentar entender, né? Inclusive, olha, se um cérebro fala com outro através de ondas eletromagnéticas, talvez se eu registrar a atividade elétrica de um cérebro, né, eu vou poder captar o estado de consciência, inconsciente, os pensamentos. E era isso que o Ransberg tinha interesse, né, inicial. Né? Então, o que o Ransberg foi, né, propôs, é um desenho de uns trabalhos do Ransberg. O Ransberg ele tinha, né, uma qualidade, né, gigantesca em termos metodológico, os trabalhos dele, o material dele é de uma precisão espetacular. Né? Então, né, esse aqui é a engrenagem de todo o sistema que o Ransberg fez, é um desenho dele da época, né, lá da década de 20, né, quando ele estava, né, inventando o eletroencefalograma. Então, o Ransberg, ele fez, a primeira coisa que ele fez o registro foi em paciente, né, em neurocirurgia. Então, ele aproveitou o momento em que o cérebro estava aberto, porque onde o médico, o neurocirurgião, estava fazendo uma cirurgia, né, e aí, né, o que tinha, né, era, né, um aspecto muito interessante. Tá? Então, o Ransberg, né, ao fazer, né, colocar eletrodos enquanto, né, o paciente estava na neurocirurgia, ele conseguiu detectar registro da atividade elétrica cerebral. Tá? Então, com esse registro, né, o Ransberg disse, olha, é possível, mas aí o paciente estava anestesiado. E o Ransberg não tinha, né, interesse, né, em detectar, né, o indivíduo anestesiado, porque ele queria, né, detectar e, inclusive, detectar os pensamentos. Então, ele foi trabalhar com, primeira coisa, com pessoas acordadas, mas com eletrodos finos, em que ele colocava, né, no couro cabeludo, né, anestésico, ele fazia anestesia local, enfiava o eletrodo pelo couro cabeludo, né, e deixava, né, o eletrodo no periósteo, em contato com o osso. Né? E aí ele conseguiu novamente continuar registrando a atividade elétrica dessas pessoas, desses voluntários, inclusive usou os próprios filhos. E aí, posteriormente, ele fez o grande avanço dele, que foi, né, a ter a possibilidade de registrar, né, no couro cabeludo, sem precisar, né, enfiar o eletrodo, né, dentro, né, nem no córtex e nem, né, pelo próprio, né, a pele para botar no osso, só em contato com a pele. O Ransberg, né, estudou vários modelos possíveis até desenvolver, né, os seus sistemas, e esse foi o aparelho que o Ransberg fez. Né? Qual foi a grande, né, a descoberta, né, a sacada que o Ransberg faz? Na verdade, ele coloca, né, o eletrodo na superfície, então o que ele precisa fazer é uma amplificação do sinal, porque o sinal cerebral ele já é de baixa amplitude, então ele amplifica esse sinal e detecta, né, esse sinal. Né? Quando ele amplifica, né, esse sinal, então está aqui, né, se eu coloco um eletrodo, toda vez que eu tiver uma corrente, eu vou ter uma deflexão desse sinal, né, tipo, eu coloco um eletrodo aqui ou aqui, eu posso inverter os eletrodos, então eu posso ter, né, uma deflexão positiva ou negativa, que vai depender da minha, né, conversão de polaridade. Então é isso que ele faz, ele coloca um eletrodo aqui, em cima da pele,
além da pele, até onde estão os neurônios, eu tenho o osso, eu tenho aqui várias membranas, eu tenho um líquido cefalorraquidiano aqui, tudo isso aqui são elementos isolantes. Então, para detectar esta, né, corrente elétrica que está sendo gerada aqui, o campo eletromagnético, eu preciso fazer uma amplificação muito grande. Quando eu amplifico esse sinal, eu estou amplificando também os ruídos, as interferências. Então, lá no laboratório, lá no prédio, todas as vezes que o Hansberg ia, né, fazer algum registro, o que é que ele precisava fazer? Ele precisava, né, desligar todos os outros equipamentos elétricos do prédio para poder fazer os primeiros registros. E o que o Hansberg fez, esse é um registro do Hansberg, né? Então, veja, o que é que a gente tem aqui? Aqui eu tenho, em primeiro, né, o registro do eletrodo que está no couro cabeludo, o registro do eletrocardiograma, porque o eletrocardiograma, né, já tinha, né, o registro feito anteriormente, e este aqui, né, é um registro de um sistema mecânico que tem mais ou menos uma frequência, né, de 10 Hz. Isso aqui era para marcar o tempo, né? Aqui, novamente, né, o eletrodo, o eletrocardiograma, eletroencefalograma, e aqui o tempo. Esta aqui embaixo é o indivíduo com o olho aberto e aqui é o indivíduo com o olho fechado. Então, quando o indivíduo com o olho fechado, se vocês perceberem, né, você tem aqui uma amplitude grande, uma frequência, né, baixa, e se vocês olharem esta frequência desse ruído aqui, que é um sinal cortical, ela é semelhante a esse sinal aqui, ó. Então, isso aqui está próximo de 10 Hz. Quando o indivíduo abre o olho, tá aqui, então ele está com o olho fechado, abriu aqui, né, veja o que aqui ocorre, você tem uma mudança. Isso aqui ele ficou com a frequência mais alta e a amplitude ficou muito baixa. E aí o Hansberg chamou isso aqui de alfa, com o olho fechado, né, alfa, né, e aqui, né, ele chamou, né, olho aberto de ritmo beta, tá? Então, está aqui os dois ritmos. Né? E a grande questão, né, que o Hansberg mostra, né, ele propõe, é claro, ele não conseguiu detectar pensamento nenhum, tal, mas o que ele vai dizer é que quando eu estou em vigília, com os olhos abertos, atento, eu tenho alta frequência, né, e baixa amplitude, e quando, né, eu estou relaxado, a frequência diminui, a amplitude aumenta, e depois ele, inclusive, consegue registrar os primeiros episódios de sono, essa amplitude aumenta mais ainda e a frequência diminui mais ainda. Então, o que ficou, né, registrado de uma forma bastante, né, clara, né, até a época do Hansberg, né, é que a vigília é atividade cortical, né, pelo eletroencefalograma, é alta frequência, ou seja, eu tenho muita atividade neuronal, né, e baixa amplitude. Por que é baixa amplitude? Porque, na verdade, os sinais se anulam. Eu tenho corrente subindo, descendo à direita, para a esquerda, tal. Então, você acaba tendo uma redução, né, da amplitude do meu sinal. E, né, quando você dorme, você tem um padrão inverso. Então, isso ficou muito, né, sugerindo de que, na verdade, durante o sono, você tem uma menor atividade, né, cortical. Né? Então, é exatamente isso aqui. Né? Isso aqui é quando eu estou em vigília, eu tenho um padrão desincronizado ou irregular. Quando eu estou no padrão de sono, eu tenho um padrão sincronizado. Então, isso, né, até os anos, né, 30, é isso que fica estabelecido, né, para o ser humano. O Hansberg, uma outra característica dele, né, ele acaba, né, depois que ele faz todas essas publicações sobre o eletroencefalograma, ele adoece, ele fica muito deprimido, né, e em 1941 ele comete suicídio. Né, ele acabou não tendo, né, uma carreira plena, né, porque, né, ele retira a sua vida bem antes. Tá? Então, vejamos, né, a outra situação. Né? Então, aí nós vimos, né, a questão dos dois primeiros. Né? O von Econon, ele propõe, né, a questão dos dois centros, né, o centro, né, do sono e o centro da vigília, e o Hansberg, né, mostra pelo eletroencefalograma que a atividade cortical durante a vigília é uma dessincronização e a atividade, né, durante o sono, né, é uma sincronização, uma atividade elétrica lenta. E aí, no início dos anos 40,
né, esses dois pesquisadores, final dos anos 30, né, início dos anos 40, esses dois pesquisadores, esse italiano, né, o Giuseppe Muriz, né, e esse americano, o Horace Magun, né, eles, aqui é uma foto de um evento que eles participaram, né, em Varsóvia, na Polônia, né, eles vão descobrir, né, algo bastante interessante. O Muriz, né, ele vai, né, trabalhar, passar um ano, né, no laboratório, né, do Magun, nos Estados Unidos. Né, e lá ele estava interessado, né, em investigar o controle motor. Né? Então, a gente sabe que o cerebelo ele é importante para a regulação da motricidade. E aí ele colocava, né, eles desenvolveram, né, metodologia para colocar eletrodos, né, na região próxima do cerebelo, ou seja, a saída do cerebelo para o córtex, no tronco cerebral, tem o que a gente chama, né, de pedúnculos. Então, o pedúnculo cerebelar, então o pedúnculo, né, superior, que é o pedúnculo que tem as vias, né, dos axônios que saem dos núcleos profundos do cerebelo para a medula espinhal, né, que vão para o tálamo, do tálamo para o córtex. Então, ele colocou eletrodos ali, próximo, né, do pedúnculo cerebral superior, e fez a estimulação. E aí, como ele trabalhava, né, com gato, né, então está aqui, né, a localização dos eletrodos, mais ou menos nessa região. Né? Então, o que, que ele tinha? Ele tinha os gatos estavam anestesiados. Né? Então, isso aqui é um registro do gato. Né? Então, isso aqui é o registro, né, de área, né, direita, né, e esquerda. Então, veja, como o animal está anestesiado, a atividade cortical aqui é uma atividade lenta, ondas lentas, né, que é ondas de altas amplitudes e baixa frequência. Então, a partir desse momento aqui, é quando ele começou a ativar, né, eletricamente estas áreas aqui, né, no mesencéfalo. Né? A ideia deles era, estimulando aí, eles iam ter alterações motoras. Né? E o que eles perceberam é que eles tinham também eletrodos aqui em algumas áreas corticais, é que a atividade, né, no córtex cerebral, então aqui eu tenho aqui, ó, isso aqui é o giro, né, central, né? Então aqui é o giro central, eu tenho aqui a área sensorial e aqui a área motora, então essas duas áreas aqui são eletrodos que estão colocados aqui. Né? E outros eletrodos na região posterior e região frontal. Então, quando ele fez uma estimulação nesta área, o que ele viu é que mudava o padrão elétrico para semelhante à vigília. Então, aqui eu tenho ondas lentas e aqui atividade rápida cortical sensório-motora, que era o que ele esperava, né? Porque ele achava que isso aqui ele estava ativando neurônios relacionados ao controle do movimento. Então, a área motora seria ativa. Mas o que ele observava é que havia também mudança, não só nessas áreas, mas nas áreas frontais, nas áreas occipitais, na verdade, em diversas áreas, né, do córtex cerebral. Então, essa estimulação, em vez de ter só alterações motoras, ela tinha alterações em todo o córtex. E isso, né, era importante. E o mais interessante que eles fizeram foi, né, é que aqui eu tenho uma ativação semelhante a essa ativação aqui eu tenho uma amplitude do estímulo, né, de 1,5 volts por 300 segundos, né? E aqui eu tenho uma outra estimulação que é 2 vezes maior, são 3 volts por 300 segundos. Então, veja, eu faço a estimulação... Opa! Professor, Diga. é só impressão minha, não sei, mas parece que funcionava como um micro despertar essa situação aí. Parece que ele faz um fuso depois, né? Isso. Só que aqui no caso, o animal ele está anestesiado, certo? Então, aí o que você vê é só o córtex. Você não vê, né, alterações motoras do animal, neste caso aqui específico, certo? Mas é como se ele estivesse despertando quando ele ativa aqui. E o mais interessante é que aqui, ó, se você vê esse aqui, ó, esse A, ele tem, né, uma amplitude de 1,5 e aqui no B ele tem uma amplitude 2 vezes maior. Veja que aqui, ó, ele estimula para a estimulação e continua, né, a desincronização cortical. Então, ele mostra que a resposta da desincronização cortical é dependente da intensidade da estimulação. E não era só na área motora, era em todo o córtex. Então, por isso que eles vão propor que esta área aqui eu tenho um sistema, né, ativador,
né? Porque quando eu estimulo, eu ativo o córtex reticular, porque eu estou falando da formação reticular ascendente, né? E aí, então, esses estudos deles, então ele monta esse sistema, ele vai propor, né, que a formação reticular, aqui estaria a representação de um gato, né, mesmo, seria um sistema ativador reticular ascendente. E aí, olha, né, claro, né, quando na época, né, aqui o David Lebs, que também trabalhando com Magum, eles vão fazer o seguinte: bem, será se é uma coisa difusa ou que tem alguma coisa específica? E aí ele vai fazer, não estimular, mas provocar lesão, né? Então, veja, aqui é a região, né, como se fosse o corte, fosse bem aqui nessa região. Então, isso aqui é a região anterior, aqui é a região posterior. Ou, melhor dizendo, aqui é a região rostral e aqui é a região caudal. Isso aqui é um corte feito aqui ao nível mesencéfalo, né? Então, isso aqui é dorsal e isso aqui é rostral, certo? Aqui, essa fase aqui é rostral. Então, quando eu faço uma lesão na parte rostral do mesencéfalo ou uma lesão lateral, que isso aqui é a lesão que eu faço. Veja, o animal aqui ele está acordado, certo? Com desincronizado o córtex. Eu faço a lesão e não ocorre nada. O animal continua no estado, né, de vigília. Quando eu faço a lesão lateralmente, do mesmo jeito, não tem interferência. Porém, quando eu faço uma lesão na área rostral, exclusivamente, ou uma lesão ampla que inclui a área dorsal e rostral, essa desincronização ou estado de vigília desaparece. Então, esse gato aqui, no caso, né, ele fica, veja, uma alta, né, amplitude, baixa frequência. Isso aqui é semelhante ao estado do animal aqui, o estado de coma, semelhante ao que a gente via lá no paciente com encefalite letárgica, lá do von Economo, né, lá na década de 20. Então, isto, né, o estudo de estimulação e o estudo de lesão mostra claramente que essa região rostral da formação reticular é onde estão os grupos de neurônios que ativam córtex, que fazem a gente, né, despertar. Tá ok? Então, isso, né, foi, né, super importante.